Olá, povo nerd, eu sou o Marola e hoje temos aqui um vídeo para eu falar de algo, talvez esse vídeo saia um pouco polêmico, não sei, vou descobrir. Vou falar sobre os livros de The Witcher. Teve os jogos de The Witcher que fez muito sucesso, principalmente The Witcher 3, eu tô com minha touquinha de maconheiro aqui. E teve a série que a Netflix explodiu aí no mundo afora. E todos isso... Todo esse sucesso aí de jogos e série variou disso aqui, dos livros de The Witcher. Então hoje eu vou comentar sobre os livros, o que eu acho deles, o que eu gosto deles, o que eu não gosto deles, o que eu odeio neles. Então vamos falar dos livros de The Witcher. Bem, eu não vou só comentar dos livros de The Witcher, também vou contar um pouco da história dos livros de The Witcher, né, para ficar um videozinho bem completo, e depois eu meio que resenho eles. O primeiro livro... Bom, como surgiu, como começou os livros de The Witcher? Em 1985, o criador de The Witcher, esse cara aqui, ó, Andrzej Sapkowski, ou trago marromeno assim, Andrzej Sapkowski, ou André... O Andrezão aqui, o Andrezão, ele se inscreveu num concurso de contos num jornal lá da época, que você ganhava uns trocados se você ganhasse o concurso. O negócio é, então ele começou a escrever os primeiros contos de The Witcher. E ele ficou em terceiro lugar no concurso. O negócio é, mesmo em terceiro lugar, fez sucesso, o pessoal gostou da história que foi criada sobre Geralt de Rivia. E a coisa foi crescendo e foi tomando forma, os contos dele ficou fazendo sucesso. Então, em 1990, ele juntou os contos dele no seu primeiro livro, chamado O Último Desejo. Agora chama O Último Desejo, na época era The Witcher. E fez um sucesso legal, ele ganhou uma grana com esse primeiro livro. Aí ele foi lá, né, e escreveu o seu segundo livro, A Espada do Destino. E revisitou o primeiro livro. Quando ele estava montando o segundo livro, que também era de contos, eram várias histórias do Geralt, tipo o que você vê na série. A série da Witcher adapta esses primeiros dois livros aqui. O Último Desejo e A Espada do Destino, que são os primeiros livros de The Witcher. E ele refez o primeiro livro, né, pôs o subtítulo dele de O Último Desejo, porque ele já estava formando uma história coesa com esses livros. Ele foi apresentando personagens interessantes que se tornaram personagens principais da série. E, principalmente nesse segundo livro aí, ele engatilhou tudo para começar a escrever realmente um romance. Então, esses primeiros dois livros, ele apenas conta histórias, aventuras de Geralt de Rivia. Eu imagino, se você está vendo esse vídeo aqui, você conheça The Witcher, e é por isso que você entrou aqui. Bom, para quem não, vou resumir bem rápido. Geralt, ele é um matador de monstros, né, de aluguel, pessoal. Sei lá, você tem um lobisomem ali perto da sua vila, o que você faz? Você vai lá, contrata o Geraldão, ele vai lá e dá cabo dessa galera aí por uns trocados. E esse é o ponto inicial. Você começa a acompanhar essas histórias de Geralt até que aparece a Ciri, começa a entrar negócios de destino e tal, e a partir daí spoiler. Então lê os livros, ou joga os jogos, ou assista a série. Mais fácil deles assistir a série. E a partir do terceiro livro, que chama O Sangue dos Elfos, a história de The Witcher deixa de ser contos e começa a virar uma história inteira, não é mais continhos. Agora o livro inteiro realmente é uma história, e com isso foram lançados mais 5 livros realmente desenvolvendo uma história coesa entre todos esses livros. O negócio é, se você quer ler The Witcher, você não pode começar pelo terceiro livro. O primeiro e o segundo livro é só conto, vou começar no terceiro, porque aí eu vejo a história. Esses dois livros aqui, eles apresentam a maioria dos personagens principais
e secundários que são importantes na história de The Witcher. Então eles surgem aqui, a história deles estão aqui, a primeira aparição deles estão aqui, e porque de muita relação deles estão aqui. Por exemplo, o começo da relação do Geralt com a Yennefer, que você viu na série, é contada nesse livro aqui, no primeiro livro, O Último Desejo. A Espada do Destino, como eu havia... Não, O Último Desejo, como eu havia falado. Então você não pode pular os livros de contos. E é legal porque, tipo, né, você vê uma historinha aqui, terminou, você vai para outra historinha, você vê algo interessante, mais personagens e vai embora. Sobre a história de The Witcher, ela é muito interessante, eu poderia contar, fazer um vídeo sobre o universo de The Witcher, que é deveras um cadinho complexo de entender. Tem um tal de conjunção das esferas, tem de onde vem as criaturas, de onde vem os elfos, o sangue ancestral, o que são os bruxos, né? Como eles surgiram, como se faz um bruxo, né? Da onde vem a palavra bruxo, que eu não sei se vou contar nesse vídeo ou não, mas eu acho que não. Né? Porque em inglês ficou bruxo, mas Witcher e Woodsman, que é no original em polonês, né? Por isso que o nome do criador é Andrzej Sapkowski aqui, porque o negócio é em polonês. Então, tem bastante que falar sobre The Witcher, mas fica para próximos vídeos. Tô aqui para falar dos livros. Então, é livro pra caramba e eu não li todos, e eu não tô com todos aqui porque eu tenho vários emprestados. O terceiro aqui, por exemplo, que tava aqui em casa, nem sei onde é que eu pus. Que eu acho que não tá emprestado. Bom, eu tenho vários livros aqui também, vocês podem ver. Tenho Minha Boina, tenho HQs, tenho Darth Vader aqui, tem bastante coisinha perdida ali. Então eu leio. Eu demoro muito para ler um livro, mas eu leio. Bom, o que dizer dos livros da Witcher? Sobre a história, ela é incontestavelmente boa, porque senão não teria senão não teria 8 livros, que o último livro é um prelúdio. Senão não teria 8 livros. E não teria os jogos e não teria a série fazendo tanto sucesso. Então a história não tem como dizer que é ruim. Agora, sobre os livros. Bom, os primeiros 2 livros é contos. Então, você tem que enxergar dessa forma, né? Tem personagens importantes aqui, mas são várias historinhas fechadinhas, uma atrás da outra. E algumas delas, digamos assim, não tem importância nenhuma. É só tipo uma aventura do Geralt. É interessante de ver, é como se você estivesse jogando The Witcher 3 e fizesse uma side quest lá, tipo, quem jogou The Witcher 3 sabe que você pega uma missão secundária pra fazer, tem uma baita história super da hora. Mas é aquilo ali, tipo, tem começo, meio e fim, acabou, fica pra trás e volta pra história principal. É tipo isso aqui, você tem um monstro pra matar, você vai lá e mata e depois volta e ir atrás da Ciri. Ou da Yennefer. É tipo isso. Mas é gostoso de ler The Witcher? Bom, isso obviamente vai de cada um. Eu, como vocês estão vendo ali, eu tenho alguns livros ali. Eu sou uma pessoa que gosta de dar livros, eu não fico com livros. Se eu leio um livro, eu costumo dar ele pra alguém. Nem vender eu vendo, eu dou ele pra alguém. Eu já tive tipo Extraordinário 3 vezes, porque eu gostei, fui reler, comprei e dei pros outros. Por exemplo. O que eu queria dizer com isso? Ah, tá. Então eu gosto de ler. Só que The Witcher, ele é difícil de ler pra mim. Ele é meio chatinho. Por quais motivos? Bom, a tradução dele, eu peguei eles na versão em português, né? Então fui ler ele em português. E o diabo desse tradutor, velho, ele escolheu as palavras mais difíceis pra botar na bosta desse livro, cara. É tipo, já tentaram ler a Bíblia? Você não tem nada quando lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia com um dicionário na mão. The Witcher é a mesma coisa. Quer um exemplo besta? Um exemplo besta? Tá escrito lá, você começa a ler o conto, tudo bonitinho, Geralt, o moço vai lá e abre a bocarra. Meu, bocarra? Não é uma palavra estranha, assim, mas... O que é bocarra? Aí você joga no Google e é boca. Boca. Em vez de esse corno botar... O monstro abriu a boca... Não, ele quer colocar bocarra. Pra quê, meu amigo?
Pra quê, meu irmão? Você tá louco? Isso acontece muito durante esse livro aqui. Tem várias palavras, tipo, podia colocar outras palavras no lugar bem mais simples, mas não, ele quer botar a palavra mais difícil por algum motivo. Eu sempre esqueço de tirar o som do celular quando eu vou gravar. E sempre chega notificação quando eu tô gravando, é incrível. Todo vídeo eu reclamo disso. Bom, eles escolhem um palavreado muito complicado. Eu sei que isso daqui foi traduzido do polonês, né? Nem do inglês, veio direto do polonês, que eu pesquisei, fui atrás de saber da tradução. E ele até conversou com o Sapkowski quando ele foi traduzir esse livro aqui. Porque, agora eu vou explicar o porquê do nome The Witcher. Né? No polonês, The Witcher se chama Wiedźmin, né? Que é um pouco complicado de entender. Existe a palavra bruxo em polonês. Só que é uma palavra só. Ele serve tanto para bruxo quanto para bruxa. Né? Tipo, então não existe uma palavra masculino para bruxa. É só Wids, né? Para você falar bruxo ou bruxa em polonês. Então ele criou Wiedźmin. É como se fosse um homem bruxo, entendeu? Uma palavra que não existe no polonês. E quando foi pro inglês, para virar The Witcher, é a mesma coisa. Witch é tanto bruxa quanto bruxo. Então eles criaram Witcher, que não existe no inglês. Witcher existe witch, mas não Witcher. Quando chegou no português, existe o masculino da palavra bruxa, que é bruxo. Então o tradutor ficou naquela. Eu crio uma palavra também, tipo, que foi cogitado e alguns fãs conhecem, que seria bruxeiro. Eu boto o nome tipo bruxeiro ou eu uso bruxo. Então ele conversou com o Sapkowski, polonês, e decidiram manter por bruxo, já que existe uma palavra masculina, ficou bruxo. Por que eu estou falando isso? Eu esqueço porque eu estou falando as coisas aí. Bom, então a tradução ela é meio complicada. E outra, isso daqui é como se fosse um RPG, né? É muito focado em história, como qualquer livro, né? Mas tem muitos diálogos, muitos diálogos mesmo. Basicamente muita coisa resolvida à base da conversa e cansa, né? Tem a parte que o Geralt vai caçar um monstro, aí ele descreve a batalha, que o Geralt dá uma pirueta e puxa a espada e vai para a direita e para a esquerda. Se você for muito bom de interpretar, muito bom mesmo, de pegar a ideia no ar e sentir o que o escritor estava sentindo, o que o tradutor estava conseguindo traduzir, você imagina a batalha legal. Porque se você for meio mais ou menos, ou não ler com muita atenção, ou tiver com fone de ouvido e começar a prestar atenção na batida da música, igual eu faço, você se perde um pouco na coreografia da batalha. Você tem que manter muito foco em saber onde o monstro está, onde o Geralt está, o que o Geralt está fazendo, o que o monstro está fazendo e o que está acontecendo em volta. Porque ele vai descrevendo tudo. E você vai montando na cabeça. Se você fizer isso sem muita atenção, você não sabe o que o Geralt está fazendo direito, aonde que o monstro está, o que eles estão fazendo e quem está em volta. Então, tipo, vai ler The Witcher, leia com atenção, principalmente nas batalhas. E também nas conversas. Como eu disse, The Witcher é em polonês o original. Então todos os nomes, menos do Geralt, são em polonês. São nomes dificílimos, nomes impronunciáveis pra gente aqui, brasileiro, pra gente do ocidente aqui. Polonês do Oriente? Acho que não. Bom, pro nosso lado aqui, da língua latina, acho que pros ingleses também é difícil. Tirando os polonês e russo, para nós é complicado entender. Então são nomes dificílimos e eu tenho uma certa dificuldade com nome. Eu sou professor, então eu tenho que decorar muitos nomes e é muito difícil para mim. Então tipo, eu uso meu arsenal para os meus alunos, eu esqueço o nome da maioria deles. E eu sou assim. E decorar nome em polonês, velho, me mata. Eu vivia me pegando, lendo o livro e pensando,
Tá, quem que é esse cara? Quem que é esse Injaskizavone? Aí o Injaskizavone tá falando com Ibarizok. É polonês, velho. Eu não falo polonês, velho. Eu não sei. Então é estranho, é estranho. Mas se você conseguir... É sério, cara, eu não recebo notificação o dia inteiro. Vou gravar, eu recebo notificação. Bom, se você conseguir burlar a tradução, você fica em casa. Outra barreira do livro, o costume de quem tá lendo. Eu joguei The Witcher 3 em 2015 e foi aí que eu virei fã de The Witcher e foi aí que eu fui atrás dos livros de The Witcher. E se você é dessa vibe de jogador também, talvez é por isso que você assista meu canal, você talvez tenha jogado The Witcher 3 e tenha conhecido a maioria dos personagens pelo The Witcher 3 e eu fui atrás do 2 e do 1 para jogar também. Nos livros, alguns são diferentes, tanto em jeito, né, como eles agem, quanto em descrição física, igual a Triss. Ela é ruiva nos jogos. Nos livros, ela não é ruiva, ela é moreninha, sabe? Tem cabelo escuro. E ela não é tão igual nos jogos, assim. Ela é mais maliciosa, ela é mais tem mais traquinagem do que nos jogos. Não é tão bondosa, full bondade como você vê ela no The Witcher 3. Mas ela é uma personagem boa, tá? Mas ela não é tão angelical quanto The Witcher 3 faz parecer. E alguns personagens mudam completamente o nome. Por exemplo, para quem viu a série, né, o Jaskier. Nos jogos, ele é o Dandelion, ou Dandelion no The Witcher 3. E ele tem outro nome no polonês, é Jaskier. E tipo, quando eu comecei a ler, né, Jaskier se escreve Jasker, que eu li em inglês, não, eu li Jasker. Né, você se incomoda, velho. Na série eu me incomodei pra caramba, velho, falando Jasker, velho. Falei, mano, é Dandelion, tá ligado? Jaskier. Tem o porquê disso. E isso que eu achei horrível por ter mantido o Jaskier na série. A palavra Jaskier no polonês significa botão de ouro, é uma flor. Para os poloneses é uma coisa bonita, linda, máscula. Para nós aqui, você se chamar de botão de ouro é meio viadão, né? Então aqui quando foi trazido para o inglês, mudaram para Dandelion, né? Dente de leão, né? Olha que másculo. E também dá para você saber que é um apelido. Quem assistiu a série e conheceu o Jaskier, você não sabia que era apelido, velho. Para você era o nome dele, velho. E Dandelion fica mais fácil, porque vamos supor, chegava e apresentava o Dandelion, né? Chegou, esse daqui é o Dente de Leão. Fica na cara que é aquele apelido, que não é nome dele. Porque se chega e fala, é o Jaskier. Beleza, deve estar no RG dele lá, Jaskier. Não, é apelido, tem nada a ver, é porque ele é mulherengo, né? Quem viu a série, os jogos e os livros sabe que ele traça geral, velho. Tirando isso, sobra você gostar ou não de ler. Eu demoro muito para ler, eu demoro meses para terminar um livro, eu não leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu leio um só e demoro meses para terminar. E The Witcher me deu muito cansaço de ler, porque tem muitos diálogos, tem muitos nomes em polonês, tem mudança de personalidade que me confundia, tem mudança de nome que me confundia, e são muitos livros também, né? Para alguns isso não é problema nenhum, para mim eu não gosto de ver coisa muito grande. Por exemplo, se eu pegar tipo One Piece, cara, eu nunca vou assistir One Piece, velho. É muito grande, velho. Tem mais de 1000 episódios. Eu não vou assistir One Piece. Eu não vou ver nada que seja muito grande. Eu não tenho saco. E The Witcher é gigantesco. É chatinho. Pra mim, embora a história seja boa, é chatinho. Bom,
No tudo mais, eu deveras recomendo. É um universo muito bom. Talvez eu faça um vídeo explicando todo o universo de The Witcher, igual eu tô fazendo com o Diablo. Eu tô explicando todo o universo, a história dos jogos e livros de Diablo. Então, vê aí minha playlist que eu estou fazendo. Por enquanto, só tem um vídeo lançado explicando o começo do universo de Diablo. E eu tô aqui agora falando dos livros de The Witcher, que talvez eu explique da onde surgiu tudo isso. E eu espero que eu não tenha desinteressado você em ler os livros. Ler é bom e vai atrás, que você vai aprender um pouco de polonês com isso daqui. Porque tem, se não me engano, tem xingamento em polonês que eles não traduziram no meio dos livros. Ou isso é da menina que roubava livros. Eu não lembro. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado. Espero que tenha se interessado sobre ler um pouco mais sobre The Witcher. E ler em geral, que é muito bom. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para terminar o vídeo, para recomendar um canal do meu amigo, que chama-se o Daniel. Eu esqueci o nome do canal dele que eu ia falar agora. Acho que é Dandoneda, que é o nome do canal dele. E eu vou deixar o link na descrição e no cardzinho aqui. Ele é muito louco, velho. É um professor também. E ele é barbudão, assim, tem uma cara de bravo, mas o bicho é doidaço, velho. Vê o canal dele, você vai se divertir bastante. Muito obrigado, fiquem com o dedo e até o próximo vídeo, que talvez eu faça sobre Diablo ou sobre o universo de The Witcher, que eu tiver mais interessado de fazer. Então, se tiver alguma sugestão, comentários e até mais!